Saudações do crente docente. Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou o professor André Galvão e estaremos estudando a revista Lições da Palavra de Deus, da editora Central Gospel, sob o tema O Ministério Profético, sua importância e contemporaneidade, cujo comentarista é o pastor Jarmuth Jordão. Hoje veremos a lição de número 11, que tem por título O Profeta Jesus. Gostaria de pedir para você que nos acompanha neste momento que divulgue o trabalho realizado pelo crente docente. Para isso, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, acione o sininho para ficar por dentro de todas as nossas novidades. Agradeço a Deus por esta oportunidade, bem como aos meus pastores, aos líderes e aos organizadores pelo honroso convite. Vamos então ao início do nosso estudo. Quando analisamos o texto áureo da nossa lição, extraído da carta aos Hebreus, já iniciamos lembrando que o autor desta carta tinha o propósito principal de tornar a superioridade de Jesus Cristo bem conhecida pelos seus leitores. No capítulo 1 e versículos 1 e 2, lemos o seguinte: havendo Deus, antigamente, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Como sabemos, Cristo não é o sobrenome de Jesus. Cristo é a forma grega da palavra hebraica Messias, que literalmente significa o ungido. Jesus foi acima de toda medida, ungido com o Espírito Santo e, assim, separado e revestido com toda a autoridade e poder para exercer as funções de profeta, sacerdote e rei. Na época do Antigo Testamento, havia 3 classes de mediadores entre Deus e o seu povo: o profeta, o sacerdote e o rei. Estas eram missões específicas, designadas por Deus de forma muito pessoal, e era perigosíssimo ao homem que ousasse invadir um destes ofícios de forma particular e inadvertida. Relembre comigo o caso do rei Saul, que, julgando que Samuel se atrasava, ofereceu sacrifícios em Gilgal de modo contrário à palavra de Deus. O resultado foi desastroso para ele. Samuel lhe disse: agiste como um tolo e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Isto está escrito no primeiro livro de Samuel, capítulo 13, versículos 13 e 14. De igual forma, temos o que aconteceu com o rei Uzias, conforme se registra em 2 Crônicas 26, versículos 16 e seguintes. Este rei foi muito poderoso, mas deixou que o seu coração se exaltasse e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar. Ele foi advertido pelo sacerdote Azarias e outros 80 sacerdotes para que não fizesse aquilo. Mas o rei Uzias insistiu no erro e a Bíblia declara que a lepra lhe saiu imediatamente na testa para a sua desgraça. Portanto, amados, temos que os trabalhos de profeta, sacerdote e rei, dada a sua relevância, eram alvo do zelo de Deus em fazer suas escolhas. Ora, como perfeito mediador que é, Cristo reúne em si mesmo estes 3 ofícios. Perlman nos diz que Jesus é o Cristo profeta que ilumina as nações. Ele é também o Cristo sacerdote que se ofereceu como sacrifício pelas nações e é o Cristo rei que reinará sobre as nações. Frise-se que somente Jesus desenvolveu em si esses 3 ofícios simultaneamente. É o famoso munus triplex, que é o termo latino que significa o tríplice ofício. É a doutrina dos 3 ofícios de Cristo: profeta, sacerdote e rei, os quais ele exerceu tanto em seu estado de humilhação como no de exaltação. O nosso enfoque aqui, nesta aula, será sobre o seu ofício profético. Meus amados, os judeus, como nós temos estudado ao longo deste trimestre, corretamente valorizavam os profetas.
Pedro mesmo afirma em sua segunda carta, no capítulo 2, versículos 20 e 21, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Como já estudado, um profeta era aquele que comunicava a palavra de Deus ao povo. Ora, Jesus é a revelação definitiva, a máxima palavra de Deus, acima de todos os outros profetas. No Evangelho de João, capítulo 1, verso 18, a Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Os profetas de Deus eram como tochas de fogo, lâmpadas acesas em meio à escuridão noturna da ignorância dos homens. Mas quando Jesus vem, o sol aparece, a luz no seu fulgor, e a revelação se torna plena. O capítulo 1 da carta aos Hebreus, no versículo 3, diz que Jesus é o resplendor da sua glória. Jesus é a própria expressão de quem Deus Pai é. É a própria revelação completa de Deus. O povo judeu guardava no coração uma esperança. O cumprimento da profecia de Deuteronômio 18:15, profetizada por Moisés, quando ele disse que o Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis. Certamente, Moisés foi o maior profeta bíblico e, nas palavras do pastor Jarmuth, o maior expoente de uma espiritualidade profética. Ora, este profeta semelhante a Moisés foi Jesus Cristo. A profecia de Deuteronômio 18:15 foi citada 1 milênio e meio depois por Pedro em sua pregação no templo, conforme nos traz o livro de Atos, no capítulo 3, versículo 22. A interpretação neotestamentária é a de que esta profecia se referia diretamente ao ministério profético de Jesus, sendo, contudo, muitíssimo superior. Vejamos aqui 4 aspectos desta verdade. Primeiro, Deus usou Moisés para introduzir a antiga aliança, mas Jesus introduziu a nova aliança. Jesus ampliou a visão do reino de Deus, rompendo as barreiras étnicas e geográficas, ensinando e estabelecendo o reino do céu na terra. Charles Hodge ensinava que Jesus foi profético em tudo o que ensinou acerca de sua pessoa e obra e com respeito ao progresso e à consumação do seu reino. Segundo, Moisés retirou seu povo da escravidão do Egito. Jesus redimiu o seu povo do pecado e da escravidão de Satanás. Ele mostrou como escapar do poder e da culpa do pecado, não só para um povo específico, mas todos os povos, de todos os tempos. Jesus não somente apresentou o caminho, mas ele mesmo abriu o caminho da salvação por sua morte na cruz. Terceiro, Moisés, o grande legislador, chamou o povo a cumprir os estatutos da lei de Deus. O profeta Jesus cumpriu de forma perfeita a lei de Deus, sendo ele mesmo o objetivo da lei, o próprio verbo, a própria palavra, a vida eterna. Porque pela lei ninguém se salvaria. Pelos seus méritos, ninguém cumpriria a lei. É Jesus quem traz a redenção ao homem. E em quarto, o profeta Moisés, o grande legislador de Deus, introduziu o sacrifício de cordeiros como figura da redenção. O profeta Jesus tornou-se o Cordeiro de Deus para conceder a salvação a todos quantos o aceitarem. Como profeta, Jesus comunica a verdade divina. Fundamentalmente, a atividade profética é caracterizada pela proclamação da vontade do Pai. Ele revela o Pai à humanidade. Como profeta, ele é a suprema revelação de Deus à humanidade. Portanto, meus amados, Jesus identifica-se plenamente com a profecia porque ele é a exata expressão do ser de Deus. Jesus revela o Pai. Quando se olha para Jesus, vê-se o Pai. Na última ceia, Jesus disse a Filipe: quem vê a mim, vê o Pai. O Senhor Jesus também falou de si mesmo como profeta. No texto de Lucas 13:33, está escrito assim: importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Também no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, quando este evangelista relata a passagem de Jesus por Nazaré,
Visto como muitos dos nazarenos escandalizavam-se nele, Jesus afirmou no versículo 4 que não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E existem outros textos em que Jesus afirma trazer uma mensagem da parte do Pai. E isto está na essência da atividade profética. Aquele que fala ao povo da parte do Pai, da parte de Deus. No caso de Cristo, o Deus Filho, falando de Deus Pai, como ocorre em João, capítulo 8, versículos 26 a 28, quando Jesus diz que muitas coisas eu tenho a dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas eu digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Neste mesmo Evangelho de João, também observamos que Jesus salienta ainda mais esta verdade quando ele afirma na passagem do capítulo 12, nos versículos 49 e 50, ele diz o seguinte: eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim eu falo. E o povo, meus amados, no seu íntimo, conseguia identificar Jesus com a profecia. A autoridade profética que estava nele evocava o reconhecimento por parte das pessoas que o ouviam. É o que descobrimos quando lemos o que está escrito em Mateus, capítulo 7, versículos 28 e 29, que diz assim: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Por várias vezes ele foi indicado como profeta. É o que nós vemos quando lemos a passagem da mulher samaritana de João, capítulo 4, verso 19, quando ela declara: Senhor, vejo que és profeta. Quando Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, nós lemos na passagem do Evangelho de Lucas, no capítulo 7, no versículo 16, que de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Também, quando do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, o povo, depois de alimentado, ficou extasiado, atônito, impressionado, vendo aquele tremendo milagre e começaram a dizer: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo, o profeta predito por Moisés. De igual modo, é o que observamos quando, da ocasião do último dia da festa dos tabernáculos em Jerusalém, 6 meses aproximadamente antes da morte de Jesus, após ouvirem o seu discurso, as multidões diziam: verdadeiramente, este é o profeta. Também, quando da sua entrada triunfal em Jerusalém, no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, é-nos trazido que, com a sua entrada, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é este? E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Meus amados, tão evidente é esta constatação do reconhecimento de Jesus como profeta, que no mesmo capítulo 21, agora nos versículos 45 e 46, é-nos dito que os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava, e conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas multidões o consideravam como profeta. Ou seja, Cristo é a própria revelação, e ele mesmo traz esta revelação. Portanto, amados, vemos que todas as atividades registradas nos evangelhos revelam que, como ninguém, Jesus preencheu todos os requisitos de um profeta. No entanto, não se tratava de mais um profeta, como pensavam muitos dos contemporâneos de Jesus, ou como ensinam os muçulmanos, influenciados pelo Corão, que é o livro do islamismo. O pastor Ezequias Soares afirma que Jesus não era apenas um profeta, mas o Deus em forma humana, que quis assumir o ofício de profeta no exercício do seu ministério terreno.
tornamos a dizer de forma pedagógica, para que a repetição aqui seja pedagógica e para que este ensino cristalize-se fortemente no entendimento dos crentes. Os profetas do Antigo Testamento proclamavam a palavra de Deus, mas Jesus Cristo, Ele próprio, é a palavra de Deus. Jesus fazia a demonstração literal e não somente o pronunciamento da verdade e da realidade divinas. No Antigo Testamento, os profetas diziam: assim diz o Senhor. Entretanto, Jesus declarava: eu, porém, vos digo. A vinda de Cristo à Terra foi, inclusive, cumprimento de profecias registradas nas Escrituras, as chamadas profecias messiânicas, como já foi tratado em lição anterior. Jesus é o Cristo Senhor, Adonai, o próprio cumprimento das profecias. Como lemos no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, versículo 44, que diz: convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Ele afirmou em João, capítulo 14, verso 24, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Ele também disse: eu vim em nome do meu Pai. Como profeta, Jesus realizou milagres e maravilhas impressionantes, as quais serviam como ateste, como evidência, como demonstração, como prova da legitimidade do seu ministério, como nunca houve ocorrido em toda a história humana. Diga-se, e entenda-se, e frise-se, e saliente-se, que o ministério profético de Cristo nunca foi somente restrito à temporalidade terrena, à materialidade humana do homem de Nazaré. A função profética do Filho de Deus é anterior à sua encarnação. Foi pelo Logos divino, o Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que foram feitas todas as coisas. E sem ele, nada, absolutamente nada do que foi feito se fez. O mesmo Evangelho de João nos diz que nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, o ministério profético de Cristo não foi uma continuidade do ministério dos profetas do Antigo Testamento. Antes, é o seu fundamento, é a sua base. É por isso que o apóstolo Pedro escreve em sua primeira carta, no capítulo 1, nos versículos do 10 ao 12, que os profetas dos tempos do Antigo Testamento profetizaram pelo Espírito de Cristo, que estava neles. Como profeta, ele predisse o futuro. A profecia, amados, a profecia sustenta-se no princípio de que a história não acontece de forma aleatória, de forma descontrolada. Ao contrário, a história ela é controlada por Deus. O profeta Jesus anunciou grandes e importantes eventos futuros. Ele predisse por 4 vezes a sua própria morte. Anunciou que ele seria abandonado por seus discípulos. Vaticinou a tríplice negação de Pedro. Profetizou a sua ressurreição ao 3º dia. Predisse que o Consolador viria após a sua ida para o Pai. Ele anunciou a queda de Jerusalém, a destruição do templo e a diáspora judaica. Tudo isso como um prenúncio dos acontecimentos escatológicos que ele mesmo anunciou, o profeta Jesus. Percebam a força, o impacto e a profundidade de suas palavras proféticas no texto de Lucas, no capítulo 19, dos versículos 41 ao 44, que assim diz: quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: se conheceras por ti mesmo, ainda hoje, o que é devido à paz. Mas isto está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Todas estas profecias tiveram um cumprimento cabal, perfeito. Mas tem mais.
também profetizou a força, e aqui nós começamos a nos alegrar imensamente. Ele também profetizou a força e o poder que teria a sua igreja. A sua igreja em sua missão evangelizadora, discipuladora e transformadora do mundo, remando contra as correntezas do mundo, a sua igreja seria vitoriosa. E ele, por fim, no ápice, ele profetizou o seu retorno glorioso, a esperança de todos os crentes e a vitória de todos aqueles que perseverarem até o fim. Meus amados, isto é muito grandioso e glorioso. O ministério profético de Cristo também não se encerra com a sua ascensão ao céu. Este ministério continua ativo, ele está ativo, vigente, vigoroso até hoje, pois foi o próprio Senhor Jesus quem prometeu que aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, como está escrito no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 12. Ademais, o apóstolo Pedro, ele nos escreve que a missão dos salvos, a missão dos redimidos, é anunciar as obras daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, quando os crentes proclamam a verdade do Evangelho ao mundo, Cristo está continuando a sua obra de revelação. Além disso, o ofício de Cristo como profeta alcançará o seu cumprimento máximo, pleno e final na ocasião de sua grande revelação no dia de sua segunda vinda, quando nós o veremos assim como ele é, e a nossa alegria, amados, será completa. Então, Cristo, Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o nosso profeta eternamente. E nós, como crentes docentes e como crentes discentes também, nós cremos no cumprimento perfeito de cada uma destas profecias do profeta Jesus e nelas construímos a razão da nossa esperança. Meus amados, é motivo sobejo, é motivo suficiente, com sobras, para nos alegrarmos e continuarmos a trilhar os caminhos desta vida com a cabeça erguida e com muita fé nas profecias maravilhosas do profeta Jesus. Aleluia! Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Que Deus abençoe ricamente a tua vida e fomente em ti ainda maior amor pelas Sagradas Escrituras, pela Bíblia, pela imutável e eterna Palavra de Deus. Agradeço a você que nos acompanhou até aqui. Nós chegamos assim ao final desta lição e nós reforçamos o convite para que você usufrua das nossas redes sociais e siga o perfil do Crente Docente no Instagram, @Crente Docente. No Facebook, o endereço é facebook.com/Crente Docente. No YouTube, ative as notificações no canal Crente Docente e acompanhe todos os nossos conteúdos. Você só tem a ganhar. Que Deus abençoe a você e a toda a tua família, em nome de Jesus Cristo. Amém.